Salve, salve galera, mais uma vez, Professor Belo na área. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de genética e das doenças hereditárias. De antemão, me siga no meu Instagram, @Professor Belo. Aquela edição vai colocar aqui, minha amiga maravilhosa. E também se inscreva aqui no canal, compartilhe esse link. Vamos trabalhar um pouquinho, 10 questões aqui. Eu vou falar um pouquinho da teoria sobre esse assunto para a gente conseguir resolver a questão. Então, ao mesmo tempo que eu for atacar a questão aqui, da 1 a 10, eu vou falar um pouquinho das doenças que são ligadas ao sexo, que caem muito nos vestibulares, e também ali algumas coisinhas que caem em relação a cruzamentos ligados a Gregor Mendel, beleza? Então a gente vai ver o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo, falar um pouquinho sobre isso para a gente conseguir resolver os itens, beleza? Bom, então tá aqui o material, são 10 itens, a gente vai começar agora. Eu já desliguei o ventilador aqui, tô no calor no quarto, a toalhinha da calvície que tu já conhece, a minha coquinha aqui separada. E vambora, galera. Vambora que a UERJ está chegando. Coloquei 10 itens pra gente iniciar. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. Toda vez que você ouvir, ler, né, estiver lendo uma questão e ouvir a expressão ligada ao sexo, você imediatamente vai marcar essa expressão ligada ao sexo e você automaticamente, isso aqui tem que ser instantâneo, você vai lembrar o seguinte, cara, qualquer herança, qualquer doença, qualquer coisa ligada ao sexo, eu preciso atrelar esta doença ao cromossomo X. Acabou. É isso que você tem que saber. Eu preciso atrelar a doença ao X. E você sabe que um homem, ele tem os seguintes cromossomos sexuais. XY. Beleza? E a mulher, ela tem um par chamado XX. Concorda comigo? E aí, quando a gente resolve questões de vestibulares, existem duas doenças, basicamente são as duas que mais caem em prova. Duas doenças, duas heranças que são ligadas ao sexo. Veja, se são heranças ligadas ao sexo, eu sei que essas doenças, essas heranças vão estar presas no cromossomo X, tá aqui. E aí, como é que eu vou resolver a questão? Vamos lá. Se uma questão falar sobre hemofilia ou sobre daltonismo, via de regra, as questões vão informar para você que essas duas doenças são ligadas ao sexo. Então, o gene que caracteriza, que marca a hemofilia e o gene que marca o daltonismo, eles serão genes que estarão presos no X. Então, vou dar um exemplo. Deixa eu, né, minha câmera sumiu ali, mas na verdade a minha câmera cortou essa coisa que eu escrevi aí em cima, né, das heranças aqui ligadas ao sexo. Eu vou esconder rapidinho, dá uma olhada. Olha que interessante. Se eu tenho um homem que eu sei que é XY e eu digo que esse homem, por exemplo, é hemofílico, a questão vai te dizer que a hemofilia é uma doença ligada ao sexo, você tem que lembrar que o gene, no caso da hemofilia, vai ser o gene H, tá, pessoal? A questão mesmo vai te dar isso provavelmente, mas se não der, você decora que é o H de hemofilia. Esse gene Hzão, ele é um gene que dá a normalidade para aquela pessoa. Se um homem carrega consigo o gene Hzão, ele é um homem normal. Se ele carregar um gene, deixa eu apagar aqui que eu errei. Se ele carregar um gene Hzinho, aí aqui o bicho pega. Se o gene for Hzinho, este homem vai ser hemofílico. Aí ele vai manifestar a doença. Mas, Belo, por que isso? Porque na biologia, quando a gente está dando aula de genética, você vai aprender lá que existe o conceito de gene dominante e gene recessivo. Doenças de caráter dominante, doenças de caráter recessivo. Quando um gene é dominante, ele se manifesta. Ele oculta a manifestação do outro. Entendeu? Significa dizer
que o gene Hzão, pelo fato dele ser dominante, é ele que vai ganhar, entendeu? Ele vai vencer o gene Hzinho, que seria o gene recessivo. E é esse que manifesta a hemofilia. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Tá bom, Belo, então onde é que eu vou jogar esse Hzão ou este Hzinho no cara? Bom, se o cara é um homem hemofílico, eu vou dizer que ele é um XY, para começo de conversa ele é um XY, porque XY é homem, e eu vou chegar no X e vou lançar aqui, ó, vou marcar em vermelho, vou lançar aqui, ó, um Hzinho. Agora eu sei que XHzinho Y é um homem hemofílico. Poxa, Belo, e o Y? Não tem nada no Y, não? Não. Falou em herança ligada ao sexo, doença ligada ao sexo, fechado? Você vai marcar aquele gene no X e ponto final. Show? Então o homem hemofílico eu vou representar como XHzinho Y. Ah, entendi. Então eu sei que esse cara tem a hemofilia porque o Hzinho está preso no X. Agora apaguei. Se eu falo que é um homem normal para o gene da hemofilia, se ele é um cara normal, eu vou chegar lá no X, e vou jogar um Hzão aqui preso no X. Porque o gene Hzão é o gene normal, o cara não está doente. Este homem aqui, ele não tem hemofilia. E acabou, fim de papo. Ok? Vou apagar. Perdão aí. Vou apagar. Vamos analisar então agora uma mulher. Beleza? Como é que é uma mulher na biologia? Uma mulher na biologia, ela é caracterizada como XX. Tá até aí em cima na sua tela, ok? O homem já foi, a mulher é XX. Vou trazer para cá para a gente ver. Mulher, a gente usa esse símbolo, né? Ela é XX. Os conceitos não mudam. Vejam, se eu digo que a hemofilia é uma doença ligada ao sexo, você fecha o olho e marca essa doença no X. Só que a mulher tem 2 cromossomos sexuais X. Ela tem um e ela tem o outro. Um do lado do outro. Aí o bicho pega. Por quê? Se eu sei que o gene Hzinho gera a hemofilia e é um gene recessivo, automaticamente o gene vencedor, que é o gene Hzão, o dominante, aquele que se manifesta, né? Ele é dominante. Beleza? Então ele vai dizer, esse gene vai dizer que aquela pessoa é normal. Então se eu tenho, por exemplo, uma mulher hemofílica, grava isso. Eu quero uma mulher hemofílica. Sabe o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que botar o Hzinho no X, né? Só que ela tem 2. Então eu vou botar um Hzinho aqui nesse X e um Hzinho do lado do outro X. Este é o genótipo de uma mulher hemofílica. Agora veja, eu tenho uma mulher, eu digo para você que ela é uma mulher normal, ela não é doente, ela não é hemofílica. Depois a gente vai ver que doença é essa, de fato, né? O que é hemofilia? E aí eu digo que ela é normal, mas ela é portadora do gene da hemofilia. Ó, mudei, ó. Ela é uma mulher normal. Você vai olhar para o genótipo dela, ela não é doente, mas ela tem o gene, da hemofilia. Cara, se ela tem o gene, eu vou dizer que ela é uma mulher heterozigota. Eu vou dizer o seguinte, ela vai ter um Hzão aqui, por isso que ela é normal. Olha lá, ela é normal. Olha o Hzão, dominante. É o normal que vai se manifestar. Mas ela tem o gene da hemofilia, ela tem um Hzinho no outro. Só que entre o XHzão e o XHzinho, quem vence? Vence o XHzão. É ele que se manifesta. Então essa mulher continua sendo uma mulher normal. Agora, se uma mulher for totalmente normal, a questão não vai falar nada. Nossa, uma mulher normal, totalmente normal para hemofilia. Cara, aí, se ela é totalmente normal,
eu vou lançar XHzão, XHzão. Este vai ser o genótipo, né, de uma mulher totalmente normal. Entendeu a diferença? Com base nisso, nessa explicação teórica, nós vamos tentar resolver várias questões dessa folha, desse material, para a gente começar a tentar fazer um estudo em cima das questões. Então eu dei uma explicação inicial, teórica, para a gente agora cair em cima dos itens, beleza? Nós vamos ter que aprender a fazer os cruzamentos, né, que o Gregor Mendel nos ensinou. Nós vamos começar a cruzar homens e mulheres e você vai ver como que a gente faz um cruzamento genético, tá bom? Eu vou deixar então um bizu aqui, que é, o bizu vai ser, falei em homem, ele pode ser XY, certo? Se ele for XHzão Y, homem normal. Se ele for XHzinho Y, homem hemofílico. Aqui normal, aqui doente, hemofílico. Porque a hemofilia é uma doença de caráter recessivo. Ah, e o Y? Cara, esquece o Y. A doença não está agarrada no Y, a doença é ligada ao sexo. Se ela é ligada ao sexo, você tem que lembrar do X. Tá, e o bizu da mulher? Como é que é o caso da mulher? A mulher é o seguinte, ó. Se a mulher for XHzão, XHzão, esta é uma mulher normal, totalmente normal. Se for uma mulher XHzão, XHzinho, vou colocar assim, ó. Se for uma mulher XHzão, XHzinho, aí eu passo a ter uma mulher o quê? Normal também, só que ela é portadora do gene. E se eu tiver uma mulher XHzinho, XHzinho, aí, cara, ela infelizmente pegou 2 vezes ali aquele gene recessivo. Então, neste último caso, eu tenho uma mulher recessiva. Combinado até aqui? Grava isso daí e vamos para as questões e vamos ver se isso nos ajuda a resolver, tá bom? A hemofilia e o daltonismo são a mesma coisa no sentido dos cruzamentos, tá? A diferença é que quando cai questão de daltonismo, o gene vai ser Dzão. Em vez de ser Hzão de hemofilia, vai ser Dzão. O Dzão é normal, a pessoa não é daltônica, e o gene Dzinho, que é recessivo, é o que gera o daltonismo. Mesma coisa, um homem daltônico, XDzinho Y. Tá vendo aqui, ó? XDzinho Y, homem daltônico. Ah, um homem não daltônico, XDzão Y. Ó, homem não daltônico, Dzão, gene normal. Sacou? Ah, agora eu quero ver uma mulher daltônica. Ó, mulher daltônica. Dzinho, um em cada. Aí pegou, ó, já era. Essa mulher é daltônica. Ah, eu quero uma mulher que enxergue bem, enxergue normal, só que ela tem o gene para o daltonismo. Ó. Então ela enxerga normal, Dzão, mas ela tem o gene no outro, Dzinho. Heterozigota. É assim. Sacou? Uma mulher totalmente normal para o daltonismo. XDzão, XDzão. É isso, é só trocar a letra D pela H. Ok? É o mesmo conceito. Agora vamos. Questão número 1. Força e fé. Vambora que a gente vai começar a nossa maratona. Tá bom? Daqui a pouquinho vai ter umas outras questões aí pra gente resolver sem ser dessas heranças hereditárias aí que a UERJ cobra. Primeira questão. A hemofilia é uma doença recessiva, bizu, ok? Ligada ao sexo, fecha o olho, ligada ao sexo, X. Pum. Que se caracteriza, olha como é que a hemofilia é, pela dificuldade, pessoal, de coagulação do sangue. Em um casal, olha o casal aí, falou em casal, é homem e mulher na biologia. Em um casal em que a mulher é heterozigota para a hemofilia, já vou escrever isso, mulher heterozigota para a hemofilia. Pô, o Belo me deu aula, ó, heterozigota para a hemofilia, hétero, diferente, ó. Então ela vai ter o Hzão e ela vai ter o Hzinho, acabou. Ela vai cruzar então com o marido, né? O marido dela, ó, é normal. Cara, olha o marido dela aqui, ó. XY.
Se o marido é normal, eu sei que nesse gene dele, no X dele, eu vou ter o Hzão. O cara é normal. Montou a questão já. Aí ele vai perguntar: qual é a probabilidade? Aí, ó, a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino e hemofílico é. Poxa, Belo, pegou pesado. Peguei. Por quê? A resposta vai ser uma questão matemática, uma probabilidade matemática de acontecer este evento. Qual é o primeiro evento? Nascer uma criança do sexo masculino. Esse é um evento. Qual é o segundo evento? O segundo evento é: essa criança do sexo masculino tem que ser hemofílica. Vamos ao cruzamento. Quando eu cruzo esta mulher com este homem, eu vou fazer um quadrinho para você, uma espécie de jogo da velha, para você entender como que se faz um cruzamento genético, tá? É assim, ó. Você vai fazer um jogo da velha e você vai separar os gametas desta mulher e os gametas desse homem. Os gametas da mulher e o gameta do homem. Por que eu tenho que separar os gametas? Porque é como se fosse o óvulo da mulher e o espermatozoide dela. Então olha como é que funciona. Quando eu olho essa mulher aqui, XHzão, XHzinho, já que ela é heterozigota, eu vou pegar um X dela, vou botar aqui com um Hzão, e o outro X dela eu vou botar embaixo, que é o Hzinho. Separei. Isso aqui é um óvulo, isso aqui é outro. Agora eu vou olhar para o homem. O homem, ele é XHzão, Y. Eu vou separar os gametas, os espermatozoides desse homem. Vai ser assim, ó. XHzão e do outro lado o Y. A partir do momento que eu faço isso, 1, 2, 3, 4, eu vou aqui no meio do meu jogo da velha resolver a questão. Olha como é que vai ficar. Quando eu ligo esse primeiro com esse, eu passo a ter XHzão, XHzão. É uma mulher, tá bom? Quando eu junto esse com esse, eu passo a ter XHzão, Y. Quando eu junto esse com esse primeiro, aqui embaixo eu tenho XHzão com XHzinho, ó, juntei, tá bom? Botei o Hzão na frente, para não perder a ordem. E quando eu junto esse com esse aqui, eu passo a ter o XHzinho, Y. Este é o meu gabarito. Eu vou tirar a resposta daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades de nascimento aí, a partir desse cruzamento que a questão me deu. Aí a questão... Vamos lá, agora vamos analisar a questão aqui, ó. O que eu marquei em verde. Quando você olha para esses nascimentos aqui, que estão em verde, você concorda comigo que os hemofílicos aí, ó, vou marcar até em vermelho. Quem são os hemofílicos? Eu acho que os hemofílicos são esse e só, né? Não tem mais ninguém hemofílico aí. O resto é tudo gente normal e aquele outro ali é um normal portador. Esse aqui, ó, é normal portador. É uma mulher normal, ela é normal mesmo, só que ela porta o gene. Então, quando a questão fala a probabilidade do nascimento de uma criança do sexo masculino que ela seja hemofílica, eu vou fazer a seguinte conta de probabilidade. Olha só a probabilidade, ó. Probabilidade quer dizer casos favoráveis sobre todos os casos possíveis, ok? É uma conta matemática. Probabilidade é uma fração por definição. É uma fração mesmo matemática, com numerador e denominador. O denominador são todos os casos possíveis e o numerador é aquilo que eu quero. Nesse caso é um pouquinho mais difícil, porque na probabilidade eu vou ter uma situação aqui concomitante. Eu quero que seja o nascimento de uma criança do sexo masculino, isso é um evento probabilístico, e o outro segundo evento probabilístico é que essa criança seja hemofílica. Na matemática, quando isso acontece, esse E aqui, ó, esse E
ele é um vezes. Então eu vou ter uma fração matemática e uma outra fração matemática para a gente chegar na resposta. Aí você vai me ajudar. Vamos lá. Você vai ser pai. Se você for homem e estiver vendo meu vídeo aí, você vai ser pai um dia. Aí vamos supor que você vai ser pai. Aí você vai falar assim, Belo, pô, engravidei minha esposa, eu vou ser pai. Aí eu vou falar pra você, qual é o sexo da criança? Aí você vai me responder, ah, é menino. Ou então, é menina. Concorda comigo que só tem duas possibilidades de sexo? Ou seu filho nasce do sexo biológico masculino, ou nasce do sexo biológico feminino? Pois então, quando você tem duas possibilidades totais, esse 2 vai embaixo. São os casos possíveis. No nascimento de qualquer ser humano, ou nasce homem e mulher, 2, bum, homem e mulher, acabou, 2. Só que eu quero que seja uma criança do sexo masculino. Para ser do sexo masculino, só existe uma chance. É 1/2. Todo bom matemático sabe, 1/2 é a mesma coisa, é meio, né? É a mesma coisa que 50%, é óbvio, gente. Ou nasce homem ou nasce mulher, é igual jogar uma moeda pro alto, ou é caro ou é coroa. Agora eu quero que essa criança seja hemofílica. Aí eu vou olhar o meu cruzamento. No meu cruzamento eu percebi que essa criança do sexo masculina, hemofílica, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Porque a outra, cadê outro sexo masculino? Aqui, ó, a outra aqui, ó, do sexo masculino em cima. A outra do sexo masculino não é, ela é normal. Então, do universo do sexo masculino, que é o primeiro 1/2, eu, quando olho, eu percebi que apenas nesse caso aqui, a criança é, de fato, hemofílica. Eu tenho duas possibilidades de crianças do sexo masculino. Duas. E dessas duas possibilidades, só a de baixo, só uma, é do sexo, do fenótipo aí, da característica de ser hemofílica. Quando a gente mata isso, eu tenho que multiplicar essas duas frações. Logo, a probabilidade desse evento acontecer é 1 vezes 1 dá 1, e embaixo 2 vezes 2 dá 4. Resposta é 1/4 ou 25%. Pô, Belo, tu largou aí 20 minutos para explicar essa questão? Sim. Tem que ser assim, senão você não vai conseguir entender as próximas. Sacou a jogada? Matamos a questão 1, a primeira aí, tá? Vou apagar o cruzamento. Qualquer coisa você volta o vídeo aí alguns segundos, alguns minutos, e a gente segue. Eu espero que você tenha entendido a conta matemática do cruzamento. Vai ser sempre assim, você vai cruzar um pai com uma mãe, um XY com um XX e vai fazer a questão. Se a doença for ligada ao sexo. Se não for ligada ao sexo, a gente vai para outra parte da genética, que é quando a gente cruza azão azinho com azão azinho. Lembra disso? Bezão bezinho com bezão bezão. Aí é outra coisa, não tem nada a ver com ligado ao sexo. Tá? 2. Aqui é uma questão conceitual. A hemofilia é uma doença hereditária recessiva. Já vai começar a ficar repetitivo, ó. Ligada ao cromossomo sexual X. De novo. Presentes em todos os grupos étnicos, em todas as regiões geográficas do mundo. Caracteriza-se por um defeito na coagulação sanguínea, manifestando-se através de sangramentos espontâneos que vão de simples manchas roxas, que são as equimoses, até as hemorragias abundantes. É muito grave essa doença, tá, pessoal? Pessoa hemofílica, se cair de bicicleta, se machucar, cair de moto, se ralar todo, começa a sangrar, o sangue não coagula, ou seja, o sangue não estanca. A pessoa ficar sangrando, pode até morrer, tá bom? Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Casamento de consanguíneos, tipo primo com primo, tá? Será que diminui a probabilidade de nascimento de mulheres hemofílicas? Galera, errado. Toda vez que você tem um casamento de consanguinidade, por exemplo, um primo de primeiro grau com uma prima de primeiro grau, existe chances probabilísticas maiores de ter algum problema com a prole, com os filhos. Então não diminui a probabilidade, e sim aumenta. Questão errada.
Pais saudáveis. Pais, olha que maneiro. Pais saudáveis de filhos que apresentam a hemofilia são heterozigotos. O que seriam pais saudáveis? Seria uma mulher saudável, ou seja, assim, e um homem saudável, assim. Se eu estou falando da hemofilia e a mulher saudável, eu posso ter uma mulher saudável assim, Hzão, preso no X, sem problema nenhum. E pais saudáveis, no caso do homem, o homem com Hzão aqui. Cara, será que os pais saudáveis de filhos que apresentam a hemofilia são heterozigotos? Olha, se eu fizer esse cruzamento dessa mulher com esse homem, eu não vou ter nenhum filho hemofílico. Nenhum filho hemofílico, é impossível. Se você fizer esse cruzamento, não tem como. Todos os filhos vão ter algum Hzão, que é o gene normal, ninguém vai ser doente. Agora imagina que eu faço isso daqui, ó. Eu venho nessa mulher e jogo um Hzinho. Pergunta, essa mulher aqui, ela é saudável? É. Ela porta o gene, mas esse gene não se manifesta. O Hzinho, ele perde pro Hzão. Essa mulher é normal mesmo, ela é saudável. O homem tá aqui, ó, com o Hzão preso ali no X. Quando eu faço esse cruzamento do X, Hzão, com X, Hzinho, contra esse homem, que é X, Hzão, Y, todas essas combinações, ó, primeiro com primeiro, como se fosse aquele quadrinho, vai nascer um filho assim, ó. Beleza? Uma filha. Depois, primeiro com o segundo, vai nascer assim, ó. Fica olhando. Hzão, Y. É um menino normal, saudável. Depois, segundo com esse primeiro, vai ficar assim, ó. Hzão, Hzinho. Botei naquela ordem ali para facilitar. E se eu pegar o segundo com o segundo gene, com o segundo gameta, vai ser Hzinho, Y. Estas são as possibilidades para eu ter um filho filhos que apresentam hemofilia. Aqui estão os filhos que podem apresentar hemofilia. Quais são eles? Esse cara aqui é possível de apresentar hemofilia. Quando eu digo isso, eu posso afirmar que os pais são heterozigotos? Não. Eu posso afirmar que a mãe é heterozigota. Olha a mãe aqui, ó. Hzão, Hzinho. Olha a mãe aqui. A mãe é heterozigota. Mas eu não posso falar que o pai é heterozigoto. Porque esse conceito de heterozigoto é quando o indivíduo apresenta os dois genes diferentes. Um Hzão e um Hzinho. Um Dzão e um Dzinho. Isto é ser heterozigoto. É ser diferente. Quando você joga Hzão Y e a doença é presa no X, eu não posso falar que esse cara é heterozigoto. Não existe esse conceito, entendeu? Ele é Hzão Y. Ponto. Ele não tem onde apresentar o Hzinho. Não existe isso. Então, neste caso, a letra B acaba sendo uma questão errada, porque essa expressão heterozigoto vai servir para a mãe, mas não vai servir para o pai. Tá bom? Letra C. A hemofilia, ela ocorre... Galera, isso aqui é excelente para a UERJ, tá? A hemofilia, ela ocorre com a mesma frequência entre homens e mulheres. Você acha que quando você olha no mundo, né, a probabilidade, né, o percentual de você encontrar homens hemofílicos e mulheres hemofílicas é a mesma? Errado. Claro que não. Sabe por quê? Claro que não. Porque o homem, ele é XY. A mulher, ela é XX. Cara, pro homem ser hemofílico, ele tá ferrado. Se ele pegar um Hzinho, ele já tá doente. Ó. Bum, acabou. Hzinho Y, homem hemofílico. Agora olha a mulher. Cara, a mulher tem que dar muito azar. Ela tem que ter os dois Hzinhos presos no X. É muito azar. Lembrando, um Hzinho desse tem que vir do pai dela e o outro Hzinho tem que vir da mãe dela. Essa mulher formada por metade dos cromossomos do pai e metade da mãe. É um do pai e da mãe. Olha que doideira, né? Significa dizer que o pai de uma mulher hemofílica obrigatoriamente
é hemofílico. Sério, Belo? Sério, sério, seríssimo. Olha aqui, ó. O pai dela é um homem, XY. E aí tu taca ali o Hzinho nele ali. O pai dela tem que ser hemofílico. Aí o pai doou esse XHzinho pra filha, ó. Ele doou, ó. Olha ele aqui embaixo. Ele doou o XHzinho pra filha. E a mãe? A mãe tem que ser doente também? Não, a mãe pode ser XX. E essa mãe, ela pode ser, por exemplo, Hzão e Hzinho. XHzão, XHzinho. E aí essa mãe, porventura, acabou doando o XHzinho aqui pra filha. E a filha deu azar. Esta mãe dela aqui, coitada, conheceu um maridinho hemofílico e quis casar com ele. Ela, a princípio, ela é uma mulher normal, ó. Essa mulher aqui que eu envolvi, ó, é uma mulher normalzona. Ela nem sabe que tem o gene da hemofilia nela. Ela casou com um cara hemofílico, gostou do cara, teve uma mulher hemofílica, deu azar. Beleza? Mas grava isso. Toda mulher hemofílica obrigatoriamente tem um pai hemofílico. Fechado? Então não tem como, na natureza, você encontrar homens e mulheres na mesma proporção, na mesma frequência de hemofilia. É muito mais raro você encontrar mulheres hemofílicas e muito mais comum você encontrar homens hemofílicos. Porque basta que o gene da hemofilia apareça em um cromossomo X que você destrói o homem. Mas no caso da mulher, ele tem que aparecer 2 vezes. Então é mais fácil acontecer em homem do que em mulher. Por isso que não pode ser na mesma frequência. Aí vem a letra D. As crianças do sexo masculino, elas herdam... Cara, que inferno isso daqui, cara. Quando aparece. Elas herdam... Aí, começou a abrir o negócio aqui, gente. Pera aí. Como é que eu fecho essa janela? Pronto. Fechei. As crianças do sexo masculino, elas herdam o gene da hemofilia do seu pai. Pô, galera, olha só. O homem, o pai, o ser humano, o sexo biológico masculino, quando ele vai ser pai, ele tem que doar o cromossomo Y, né? Se um dia eu tiver um filho... Que inferno, cara. Como é que sai disso daqui, gente? Tá, saiu. Se um dia eu tiver um filho, eu vou doar pro meu filho esse camarada aqui, ó. O X vai vir da minha mulher. Entendeu a jogada? E a doença, ela é ligada ao sexo. Ela não tem nada a ver com Y. Ela é presa no X. Portanto, essa questão está errada. Crianças do sexo masculino herdam o gene da hemofilia da mãe e não do pai. Portanto, o gabarito vai ser a letra E. Mulheres hemofílicas, XHzinho, XHzinho, elas são filhas de pai hemofílico, ok? E a mãe heterozigota para este gene. Faz sentido. Faz sentido. Aí eu concordo. Mulheres hemofílicas, olha lá, elas são filhas de um pai hemofílico, XHzinho Y, concordo, e de uma mãe heterozigota, a mãe é XX, aí ela pode ser Hzão e Hzinho, é possível? É possível, olha aqui, ó, esse XHzinho desceu para a filha e esse XHzinho do pai desceu para a filha. Faz sentido, gabarito, letra E, tá? Questão 3, mesmo raciocínio para hemofilia seria se a questão estivesse falando em daltonismo, tá, pessoal? É só trocar a letra H pela letra D de dado. Sabendo que mulheres hemofílicas é uma condição bastante rara e quando acontece é necessário um acompanhamento médico rigoroso, principalmente no... Perdão, eu li errado sem a pontuação. Sabemos que mulheres hemofílicas é uma condição bastante rara e quando acontece é necessário um acompanhamento médico, principalmente no período da menstruação. É verdade, pessoal, porque as mulheres podem sangrar, e isso gerar um problema grave para a mulher aí, tá bom? A respeito dessa doença, marque a alternativa que indica um cruzamento, tá? Em que há a possibilidade do nascimento de uma mulher hemofílica. Cara, eu tenho que cruzar alguém, um pai com uma mãe,
Eu sei que a hemofilia é uma questão aí, ó, ligada ao sexo. Logo, eu sei que ela está presa no X. Então eu tenho que achar alguma forma de cruzar um pai com uma mãe que dê a possibilidade aí de nascer uma mulher hemofílica. Fácil. Se eu quero cruzar um pai e uma mãe e os filhos possam ser uma mulher hemofílica, a minha mulher tem que ser XHzinho, XHzinho. E eu automaticamente vou pensar que esse XHzinho tem que vir no mínimo do pai e o outro XHzinho tem que ter vindo no mínimo da mãe. Então este pai, eu vou entender que ele é um cara XY e é ele que deu esse Hzinho. E eu vou olhar para essa mãe, sei que ela é XX e vou entender que no mínimo um XHzinho ela tem. O outro pode até ser assim, ó. Hzão. Onde é que eu acho nas minhas respostas um pai XHzinho Y e uma mãe que seja pelo menos assim, ó, heterozigota, XHzão, XHzinho? Eu acho aqui, ó. Eu acho aqui, ó. Na letra D. Com esse pai e com essa mãe, ó, mãe e pai, com certeza existe sim uma chance, uma possibilidade desse casal ter uma mulher hemofílica. Tranquilo e claro? Conseguiram entender? Isso é repetitivo. Se você resolver 10 questões de hemofilia ou 10 questões de daltonismo, é a mesma coisa, você vai começar a gabaritar todas as questões. Tá? Próximo aí. 4. Ele que é a incorreta. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene recessivo. Nossa, de novo. Tá ficando repetitivo. Ligado ao cromossomo sexual X. Opa! Se é ligado ao cromossomo sexual X, eu posso dizer que isso é sinônimo da expressão ligado ao sexo. A respeito dessa anomalia, marque aquilo que é errado. Eu quero a questão errada, o item ruim. Vamos lá. Vou começar pela letra C. A hemofilia em mulheres é um caso bastante raro. Realmente é. É bastante raro. Isso aqui é certo. As mulheres são responsáveis por transmitir hemofilia para os seus filhos do sexo masculino. Isso aqui é certo. Porque o filho do sexo masculino ele é XY, ele recebe o Y do pai. A hemofilia não está presa no Y, a hemofilia está presa no X. Então a culpa, a responsabilidade de ter uma criança hemofílica vai ser sempre da mulher. Sinto muito, vai ser sempre da mulher. No caso de sexo masculino. Criança do sexo masculino, homem, se nascer homem, e esse homem for hemofílico, a culpa é da mulher biológica ali. Infelizmente, ela doou o X com o Hzinho dela. Esse aqui é o caô, tá bom? C. Um homem hemofílico. Ó, um homem hemofílico. Bota ele aqui no Hzinho. Tá, o Hzinho lá no X. Prendi. Ele pode ser filho de um pai normal? Como é que seria o pai dele? O pai dele tem que ser XY e para ele ser normal ele tem que ser Hzão, tá bom? Se um homem hemofílico, ele pode ser filho de um pai normal? Vamos ver. O pai mandou o Y para ele e a mãe é que mandou esse aqui. Então ele pode ser sim filho de um pai normal. Isso para mim é um item certo. Isso tá tranquilo. Eu quero o errado. Quando o pai é hemofílico, vamos lá. Quando o pai é hemofílico, taca ali o Hzinho. O filho do sexo masculino, ou seja, se esse cara tiver um filho, olha o filho aqui, ó. Olha o filho ali, ó. XY, olha o homem ali. Com certeza terá a doença. Galera, não. Quando o pai é hemofílico, o filho do sexo masculino com certeza terá a doença? Depende da mãe, depende de quem vai doar esse X. Se a mãe for normal, essa criança vai ser normal. Correto? O pai doou o Y tranquilão, a mãe vai ter que doar o X. Se a mãe for normal e doar o XHzão, esse filho vai nascer
Normal. Filho sem doença. Filho não hemofílico. Então essa questão está errada. Então esse é o nosso gabarito. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Este é o item que contém erro. Observe o heredograma de uma família que apresenta alguns membros com hemofilia. Para quem nunca viu esse quadro, o nome disso é heredograma. É esse nome feio mesmo, tá? Heredograma. Nesse heredograma é o seguinte: todos os quadrados são homens. A questão não precisa te falar isso, isso é uma legenda, tá? E todas as bolas são mulheres. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ok? Esse 1 em algarismos romanos é a primeira linhagem, tá? É a primeira linhagem. É como se você olhasse só isso daqui, ó. Este homem quadrado está com esta mulher bolinha. É isso que é a primeira linhagem. A segunda linhagem é essa aqui, ó. Ou seja, os filhos de 1 e 2, ó, eles estão aqui, ó. É essa segunda linhagem aqui. Ah, Bela, você só marcou até ali? É, só marquei até ali. Só até o 4. Por quê? Porque 1, 2, 3 e 4 são filhos do casal 1 e 2. 1 e 2 possuem os seguintes filhos. 1, 2, 3 e 4. Entendeu? Olha aqui, ó. Você vai perceber isso pela ligação, ó. O 1 pegou o 2, o homem pegou essa mulher, ligou, casou. Desse casamento, eu tenho os seguintes filhos. Vou marcar de preto. O primeiro nasceu menino. O segundo nasceu menino. A terceira foi uma garota e a quarta foi uma garota. Essa garota aqui conheceu lá no Barra Music, atual Espaço Hall lá, conheceu um cara número 5. É um homem. Este cara número 5 aqui, ó, ele não faz parte da família. Ele não é filho de 1 e 2 não, hein? Entendeu a leitura? Essa aqui é a jogada, tá bom? Bom, vamos seguindo. Todo mundo que tiver marcado de vermelho, esse e esse, pela nossa legenda, vai perceber que são pessoas afetadas, são pessoas que têm a hemofilia. Com isso, a gente já consegue acertar o nosso heredograma. Por quê? Se isso aqui é um quadrado e o quadrado é homem, eu posso chegar e falar que esse cara é XY. Esse cara aqui é XY. Esse 2 aqui é XY. Esse 5 aqui é XY. Só que alguns estão pintados de vermelho e outros não. Aí ficou mais fácil ainda. Quem está pintado de vermelho está afetado pela doença. É hemofílico. Logo, eu vou chegar nesse X aqui, nesse XY, vou chegar lá no X, que eu já sei que é uma doença ligada ao sexo, vou meter um Hzinho ali. XHzinho Y. O cara é doente. Esse cara aqui de baixo, né, que é o indivíduo 2, pintadinho de vermelho, vou tacar-lhe um Hzinho aqui, ó. Deixa eu melhorar isso daqui. Ele tá aqui, né, ó. Vou chegar aqui nele, ó, Hzinho nele. XHzinho Y, esse cara é doente. Cara, e nesse indivíduo 2.1? E nesse cara aqui, ó, vou marcar ele de verde, 2.1. Esse camarada, ele é XY, mas ele não está pintado. Ele é um cara normal. Então eu vou chegar aqui nele, ó, taco-lhe um Hzão nele. Hzão. Ele é um cara normalzão. Já é? Fechou? Show de bola. Tô assim com o meu heredograma, analisando os casamentos. Esse cara 5 também, ele tem Hzão. Ele é normal, ele não tá pintado. Tá? E essas meninas aí, dá pra falar alguma coisa? Dá. Essa garota é XX, essa filha dela é XX e a 4 também. Eu só não sei, quer dizer, eu posso afirmar uma coisa. Tanto a 3 contra a 4, um X vem do pai e outro X vem da mãe. Um X vem do pai e outro X vem da mãe. Então eu posso afirmar com certeza que essas meninas, pelo menos em algum X dela, ela vai trazer o Hzinho. Oriundo lá do paizinho dela, que é esse camarada aqui, ó. Que eu marquei de verde aqui com a setinha. Esse pai mandou um XHzinho para as suas filhas com certeza.
Só que elas não estão pintadas de vermelho. Significa dizer que o outro X veio da mãe. Um X comum, um X normal, um X sem doença. Então essa garota é XHzão e a outra aqui é XHzão. Com certeza absoluta. Por quê? Porque esse XHzão veio lá da mãe. Aqui, ó, eu não sei se a mãe tem Hzinho. Não sei. Será que tem? Como é que você descobre se aquela mãe ali de cima tem um Hzinho ou não? Pior que tem. Sabe por que que tem? É só você olhar os homens. Se eu tenho um homem pintado, eu sei que esse cara recebeu o XHzinho da mãe. Porque o Y, ele recebeu do pai. Sacou? Então agora você acabou de definir todo o seu heredograma. Todinho, sem erro nenhum. Tá? Você só vai ficar aqui com a dúvida nesse pedacinho quando ele cruzar, né, o 4, o indivíduo 4 com o indivíduo 5. A gente não sabe, tanto é que tem uma interrogação aqui, eu não sei se vocês viram. Eu não sei como que vai ser o filho desse casal, mas eu já sei quem é o 4 e eu já sei quem é o 5. Vamos aos itens. Com base nos dados obtidos... Desculpa, pessoal. Eu fiquei com uma tosse remanescente depois que eu peguei a H3N2. Com base nos dados obtidos a partir do heredograma e o seu conhecimento sobre o assunto, marque a alternativa correta. O indivíduo 1.2, que é esse cara aqui, ó, essa menina aqui, 1.2. Né? A mulher, então, 1.2, ela não apresenta o gene para a hemofilia. Mentira, ela apresenta sim. Tá lá, ó. XHzinho ela tem. Então é mentira. Questão errada. Do cruzamento entre 2.4, ó, 2, viu ali, ó, 2.4 e 2.5, tá aqui o cruzamento 2.4 e 2.5. Então eu vou cruzar XHzão, XHzinho, que é a mulher, com esse homem, XHzão Y. Como que podem ser os filhos? Primeiro com primeiro. Como é que é esse filho? XHzão, XHzão. É uma menina. Primeiro com o segundo. Desculpa. Primeiro com o segundo. Vai ser XHzão Y. É um menino. Segundo com o primeiro. X. Vou botar na ordem. XHzão, XHzinho. Combinei. Segundo com o segundo. XHzinho Y. Tá aí, estão aí todas as possibilidades de filhos por esse casal 4 e 5. Aí ele disse que do cruzamento entre esse 2 e 4 e o 2 e 5, entre essa mulher e esse homem, pode nascer uma criança hemofílica. Pode? Pode. É essa criança aqui. Pode nascer sim. Caso 2.4 seja heterozigota. Quem é 2.4? É a mulher. A mulher sendo heterozigota, ó, XHzão, XHzinho, realmente ela pode gerar um filho hemofílico, sim. Uma criança hemofílica. Gabarito, B de bola. O indivíduo 2.2, isso aqui é ótimo para a UERJ, herdou o seu gene para a hemofilia do seu pai. Galera, o indivíduo 2.2 é esse camarada que está aqui pintado de vermelho. Como é que ele vai herdar o gene para a hemofilia do pai? O pai manda o Y. A doença é ligada ao sexo, a doença é presa no X. Questão errada. Do indivíduo 2.1, perdão, o indivíduo 2.1, cadê ele? 2.1, aqui. Ele não é hemofílico, realmente, ele não é hemofílico. Porém, ele é portador da doença? Não, ele é XHzão Y, é um cara totalmente normal. Item errado, tá? 6. O daltonismo, opa, legal, né? Daltonismo, finalmente fizemos 5 questões de hemofilia, agora vai ser do daltonismo. Galera, não muda nada, olha pra cá. Daltonismo, vem, homem. Como é que é um homem
normal para o daltonismo? XY e taca-lhe um Dzão. Como é que é um homem daltônico? XY, taca-lhe um Dzinho. Acabou, o homem só tem essas duas possibilidades. Mulheres. 3 possibilidades. Mulher normal, totalmente normal, XDzão, XDzão. Mulher XDzão, XDzinho é normal também, só que ela é portadora do gene. E se for XDzinho, XDzinho? Mulher daltônica. É o mesmo raciocínio, só que com a letra D em vez de ser H. H é para homofilia, D é para daltonismo. Ponto final. Com base nisso, vamos ver se a gente consegue acertar a questão? Vou apagar. O daltonismo é uma condição hereditária caracterizada por uma anomalia na distinção de algumas cores. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas daltônicas não conseguem enxergar, né, tons de vermelho e tons de verde, tá bom? Essa condição, ela é recessiva. Essa condição, ela é recessiva. E ligada ao sexo, bizu. Se é ligada ao sexo, ou seja, o gene responsável pelo daltonismo está presente aonde? No cromossomo X, no locus gênico do cromossomo X. Sobre o daltonismo, é correto afirmar que... Letra A, vambora. Filhas de homens daltônicos são sempre daltônicas? Vambora. Pega um homem daltônico aqui. Peguei. Homem daltônico. Tá na merda. Tá na M. Pega uma filha dele. A filha dele tem que ser XX, certo? Vai receber um X desse pai, que é o Dzinho. E esse X vai ter que vir da mãe dela. A mãe dela é XX. Se eu estou dizendo para você que esse XDzão o pai passou e o pai dela é daltônico, eu tenho que dizer que essa filha obrigatoriamente vai ser daltônica? Você tem como me dizer quem é esse outro cara aqui? Galera, impossível. Depende da mãe. O pai da garota é daltônico. Concordo. Mas não quer dizer que essa filha de um cara daltônico vai ser sempre daltônica. Depende da mãe. Se a mãe for XDzão, XDzinho, vai que a mãe doou esse XDzão para a filha. A filha vai ficar normal. Então não posso dizer que elas vão ser sempre daltônicas. Entendeu? Portanto, essa questão está errada. Nem sempre. Depende da mãe. B. Filhos, no caso homens, filhos de mulheres daltônicas são sempre daltônicos? Vamos lá. Como é que é uma mulher daltônica? E depois dessa mulher daltônica, a gente vai olhar o filho dela. A mulher daltônica, ela é assim, ó. Mulher daltônica. Tem que pegar nos dois o Dzinho, não tem jeito. Quando essa mulher daltônica tiver um filho, esse filho vai receber um Y que vai vir lá do pai dele e ele vai ter que receber um X da mãe, seja um, seja o outro. Vai receber um XDzinho da mãe. Cara, babou. Se a mãe manda um XDzinho pro filho, que recebeu o Y do pai, com certeza esse garoto, isso aqui é um homem, coitado dele, pegou o daltonismo. Olha o Dzinho marcando ele. Filhos de mulheres daltônicas serão sempre daltônicos? Perfeito. Questão certa. Tá? O resto está todo errado. Tem nada a ver filhos de homens daltônicos possuírem 50%, nem filhos de homens daltônicos possuírem 50% de chance de herdar a característica. Tá? Entendeu o conceito? Show de bola. Marcamos então a letra B. Faltam 7, 8, 9, 10. 4 questões pra gente ir embora. Sabe, essa aqui não tem nada a ver mais com questões ligadas ao sexo, tá, pessoal? Não vamos cruzar mais negócio de XX com XY. Agora é uma questão mendeliana comum, onde a gente aprende sobre gene ou gen dominante e gene ou gen recessivo. E aí é aquilo básico.
Qualquer questão de biologia que você não estiver usando gametas sexuais, XX e XY, você é obrigado a mudar a letrinha e escolher azão, azinho, 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 azão, azão, a letra que a questão tiver te proporcionando, tá? Vamos lá. Caiu na UERJ. Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecidas como copo de leite, se dá por uma herança mendeliana simples, com dominância completa. O que quer dizer isso? Fácil. Eu vou ter um gene chamado azão. Ele vai ser um gene provavelmente dominante, a gente vai analisar isso. E eu vou ter um gene, um alelo recessivo, a gente chama de gene recessivo. E esse gene recessivo, cara, ele não consegue manifestar a sua característica. Só que ele não consegue manifestar a sua característica se ele estiver do lado do azão. Então, se uma planta, né, um copo de leite for azão, azinho, quem vai ganhar essa fatura? O azão. O copo de leite, essa flor, vai ter a coloração que o azão mandar. Se um copo de leite for azão, azão, pô, aí nem se fala. Vai ser a coloração que o azão mandar. Mas se o par de características genéticas que determinar essa flor copo de leite for azinho, azinho, aí finalmente a característica do gene recessivo azinho vai se manifestar. Tá bom? Com base nesse conceito, vamos tentar ler a questão e ver o que a gente consegue marcar. Eu acho até que o gabarito acabou ficando marcado aí, né? É, sacanagem. Ficou marcado o gabarito aí que é a letra D. Não sei se você está percebendo que é um pouco mais escuro. Mas vamos fazer. Em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, obteve-se a primeira geração, que a gente chama de geração F1, é a primeira geração, bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos para cada um branco. Como é que eu interpreto isso? Quando você cruzamento, ó, quando você cruzou uma planta vermelha, um copo de leite da cor vermelha, com outro copo de leite da cor vermelha, este cruzamento gerou uma F1, gerou uma primeira linhagem de copos de leite da seguinte estrutura: 3 vermelhas, 1, 2, 3, e aparecia uma branca. Aí ele falou, analisando o genótipo, ou seja, analisando os genes dessa F1 aqui, os cientistas constataram que apenas um em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. Galera, homozigoto é isso aqui, ó. É quando o par de características é azão-azão. Recessivo é quando o par de características é azinho-azinho. Heterozigoto, essa expressão heterozigoto, quando você ouvir, é o azão-azinho. Então é isso que você tem que trazer de conhecimento para a questão. E aí nós temos, de acordo com os tais dados, pode-se afirmar que a produção genotípica dessa geração F1, ou seja, como é que é a característica genotípica disso aqui que eu estou envolvendo, dessa F1? São 3 vermelhas e uma branca. Como é que é o genótipo delas? Cara, é só você olhar. 1 em cada 3 vermelhos era homozigoto. Então, quando eu olho esse vermelho, esse e esse, eu sei que um deles era homozigoto, ok? A cada 3. Então, por exemplo, esse cara aqui, vermelho, ok? Só que apenas esse vai ser assim, homozigoto. É a característica que mais se sobressai.
Pô, Belo, como é que você sabe que a característica vermelha está ganhando da característica branca? Simples, é só você olhar o cruzamento. Você cruzou vermelho com vermelho, está nascendo 3 vermelhos para 1 branco. Cara, são 75% de vermelhos para 25% de branco, cara. Entendeu a jogada? De 4 nascimentos, 3 são vermelhos, 3/4 são vermelhos, 75%. E 1/4 é branco, 25%. Quando você percebe que de 1.000 pessoas, de 1.000 plantas, você tem 25%, né? 25% de 1.000, 250. Cara, 250 falta muito. Falta 750 para inteirar os 1.000. Sabe? Então eu tenho muito mais vermelho do que branco. Obviamente, muito mais características de dominância vermelha. Logo, eu posso dizer que esse azão, o gene azão, determina a cor vermelha, e o gene azinho, vou botar do lado, vai determinar a cor da flor, copo de leite, como branca. Logo, eu vou entender que esse copo de leite branco, ele é assim, ó, recessivo. Eu vou entender que o vermelho é azão, mas é um caso só. 1 em cada 3 vermelhos vai ser homozigoto. Essas outras vermelhas aqui vão ser assim, ó, azão e azinho, azão e azinho. Todas vão ser vermelhas ali, das 3. Só que uma dessas vermelhas vai ser azão e as outras 2 vermelhas vão ser azão-azinho. E a branquinha tem que ser azinho-azinho. Logo, quando você analisa o critério final, eu tenho uma planta azão-azão, 2 plantas azão-azinho e uma planta branquinha azinho-azinho. Logo, o gabarito é a letra D de dado. Tá bom? Caiu na UERJ, questão pesada, tá? Questão pesada de interpretação no meio do item ali para você segmentar esses genes dominantes e recessivos. Questão bem trabalhosa, ok? Caiu na Mackenzie. É a 8, né? Deixa eu secar minha calvície aqui. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são muito curtos. Essa acondroplasia é condicionado por um gene dominante. Cara, o gene é dominante. O gene para esta doença, que é a acondroplasia, é dominante. Inventa uma letra aí. Ah, azão. Então, o gene, quando for azão, ele vai manifestar a característica da acondroplasia. Esse gene, então, né, essa doença é condicionada por um gene dominante que, em homozigose, provoca a morte antes do nascimento. Caramba! Ou seja, se uma pessoa, a criança que for nascer, né, uma pessoa aqui no sentido de criança, tá, pessoal? Se uma criança que for formada, ela der o azar de receber, por exemplo, o par azão, um azão do pai e um azão da mãe, se ela receber esse par azão, infelizmente, essa criança morre. Porque ele está dizendo que a acondroplasia, esse gene dominante, se estiver em homozigose, se ele for azão, você vai matar essa criança. Tá bom? Os indivíduos normais, atenção aqui, são recessivos. Caramba! Se for azinho, se tiver um gene recessivo, azinho, aí a tendência é que essa criança seja normal. Logo, se uma pessoa, uma criança for azinho, ela vive. Graças a Deus vai ser uma criança normal. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigotos. Ou seja, se porventura nós tivermos alguém azinho,
também vive, só que será uma pessoa afetada. É como se ela carregasse o gene. Então as situações são essas três aqui, ó. Essa vive, mas fica afetado. Essa vive bem. E essa, azão, morre. A probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança de sexo feminino normal é de quanto? Vamos embora, vamos fazer o cruzamento? Eu quero uma criança do sexo feminino, então eu quero uma criança mulher, e esta mulher tem que ser normal. Já sei que eu vou ter duas continhas aí. Uma primeira fração para ser mulher, para nascer uma mulher desse casal, e, sinal de vezes, uma fração para que essa criança seja normal. São duas probabilidades que eu vou ter que calcular para conseguir acertar essa questão. E aí o que nós temos? O casal, ele é um casal acondroplásico, ou seja, eu tenho um homem assim, azinho. Esse cara, ele é acondroplásico, ele é afetado. Ele não pode ser azão, porque se ele for azão, ele tá morto, tá? Ele tem que ser azinho. E ele vai ter relações com a mulher dele, que também é acondroplásica. Então tá aqui o homem e está aqui a mulher. Quando você cruza isso aqui, fica assim, ó. Olha aquele joguinho da velha que a gente já fez maneiro, ó. Olha como é que fica. Eu vou separar o gameta masculino, um azão em cima e um azinho embaixo, e eu vou separar o gameta feminino, um azinho aqui e um azinho do lado. E aí eu vou botar os filhos aqui no meio, ó. Juntei, azão. Juntei, azinho. Juntei, azinho. Juntei lá, azinho. Acabou. Essa aqui vai ser a minha análise, isso que eu tô pintando de rosa. Dos 4 filhos desse casal, eu preciso que eu tenha uma menina. É aquilo que eu falei em momentos anteriores. Quando você vai ser pai, ou nascer uma mulher, eu quero que você tenha uma criança do sexo feminino. Homem ou mulher. É uma chance de você ter mulher em 2 nascimentos. Metade de chance, 50% de ser mulher. E eu quero que essa sua menina, essa sua filha, essa mulher seja normal. Cara, olhando pra cá, sem medo, quem daqui desses 4 é normal? Eu tenho 4 situações, ó. Eu tenho 4 situações. Essa e essa. Dessas 4 situações, alguém morre? Sim, alguém morre. Quem morre? O azão. Belo, o azão que tá aqui morre por quê? Porque o azão morre no enunciado. A criança não consegue sobreviver, provoca a morte antes do nascimento. Então esse camarada aqui, ele tá fora da conta, ó. Sobrou esse. 1, 2, 3. Sobraram 3 possibilidades de uma criança ser normal. Tá? Ok. Dessas 3 possibilidades de uma criança ser normal, qual que nós vamos ter de possibilidades, tá? Deixa eu ver aqui. Quero ser criança do sexo feminino e normal. Vamos lá, 3 aqui, normal, vamos lá. Essa aqui, ó, é a acondroplásica afetada. Essa aqui é a acondroplásica e a única normal vai ser essa do azinho aqui, ó. Aí eu vou botar 1/3 para ser normal. Quando eu fizer essa conta, eu tenho 1 vezes 1 dando 1, 2 vezes 3 dando 6. A minha resposta vai ter que ser 1/6. Gabarito, letra A. Galera, não pode esquecer. Ou a criança vive afetada com a acondroplasia azinho, ou ela tá azinho e vive realmente normal,
ou ela é azão e morre. Tá bom? Questão 9 e 10 para a gente fechar. Beleza. A 9. O que eu tenho? Eu tenho uma planta A e uma outra planta B. Eu tenho uma planta A e uma outra planta B, com ervilhas amarelas. Caramba, então essa planta A, ela tem ervilhas da cor amarela e essa planta B também. E elas são de genótipos desconhecidos. Eu não sei se ela é azão, azinho, não sei. Essas plantas A e B, elas foram cruzadas com uma planta C. Cruzei a planta A com a planta C e cruzei a planta B com a planta C. E eu vou ter que ver o que vai acontecer nessa bodega aí, tá bom? Vamos lá. O cruzamento de A com C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Ou seja, eu posso concluir que desse cruzamento aqui, ó, de A com C, todas que nasceram foram 100% de coloração amarelas. Pergunta. Cara, se você cruza A com C e está nascendo todo mundo amarelo, qual é a cor dominante? Amarela. Então eu vou dizer que o amarelo possui um gene dominante. Pô, vou chamar esse gene dominante de Vzão, igual tá no gabarito. Ok. O cruzamento da planta B com C, ou seja, quando eu cruzei aqui, ó, B com C, ele tá me dizendo que originou, agora pegou, hein? Metade das plantas com ervilhas amarelas e metade, 50% verde. Então, quando cruzou, ficou assim, ó. 50% dessas plantas foram amarelas e os outros 50% foram verdes. Aí ele quer saber quais são os genótipos das plantas A, B e C. Como que a gente vai lembrar? Olha o gabarito, né? Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Cara, vamos fazer por parte? Se eu já sei que na planta A com C todo mundo nasceu amarelo, tá? Eu vou entender que a planta A, que a questão já tinha me dito que era amarela, aqui, ó. A questão já me falou. Eu vou dizer que essa planta A, ela ganha da planta C. Ela ganha mesmo, a característica dela vence a característica da planta C. Logo, já ficou fácil para mim. A planta A eu sei que é amarela dominante, a planta C eu sei que vai ter que ser verde. Se a planta A está ganhando, eu vou entender que essa planta A tem um Vzão, que é o gene dominante, e provavelmente o outro par dela vai ser Vzão também. E a planta C, que é a verde, eu acho que ela é Vzinho com Vzinho, porque ela perde. Quando a amarela da planta A cruzou com a verde da planta C, todo mundo nasceu amarelo. Ela perde. É um chute que eu estou dando para tentar acertar essa questão. Quando eu olho a planta B, que também é amarela, ó, também é amarela, eu só não sei qual é o genótipo, e eu olho a planta C, que é verde, e eu estou supondo que a planta C é Vzinho com Vzinho, eu vou chutar que essa planta B amarela, ela é assim, ó, Vzão com Vzinho. Vamos ver se vai dar certo? Vamos tentar fazer esse cruzamento aqui, ó. Cruza isso daqui para mim. Vou cruzar. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Planta A, Vzão, Vzão. Amarelo. Cruzei com a planta C, que é verde. Vzinho, Vzinho. Tu concorda comigo que quando você cruza Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, se você fizer um jogo da velha aqui,
Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho. Todo mundo aqui dentro vai ser Vzão, Vzinho? Você concorda comigo que 100% dessa minha geração, quando você olhar o Vzão com Vzinho, o Vzão amarelo vai ganhar do Vzinho verde, todo mundo vai ser amarelo? É exatamente isso, todo mundo vai ser amarelo. Planta A com planta C, todo mundo amarelo 100%, fechou, é exatamente isso. Planta A com planta C. Agora olha embaixo. Quando eu cruzo planta B com planta C, e eu digo para você que a planta B é heterozigota, olha como é que fica. Vou fazer aqui embaixo, tá? Planta B amarela, Vzão, Vzinho, cruzando com a verde, Vzinho, Vzinho. Faz o jogo da velha. Bota o amarelo ali, Vzão com Vzinho, bota o verde ali, Vzinho com Vzinho. Tá bom? Aqui você esquece. Quando você cruzar, olha o que vai acontecer. Vzão com Vzinho. Aqui do lado, Vzão com Vzinho. E embaixo, Vzinho com Vzinho. E no final, Vzinho com Vzinho. Olha o que aconteceu. Que maneiro. Olha aqui, ó. Olha aqui pra dentro. Concorda comigo que metade, 50%, né? 2 no total de 4 são verdes. E olha em cima. 2 num total de 4 são amarelos? 2/4 é 1/2, tá, pessoal? Metade, metade. Metade amarela, metade verde. Bateu. Logo, eu posso afirmar, sem dúvida, que a planta amarela, A, ela é Vzão, Vzão. A planta B, que também é amarela, ela é Vzão, Vzinho. E eu posso afirmar que a planta C, que é verde, é Vzinho, Vzinho. Gabarito, letra C. Tá bom? Questão difícil de fazer uma análise das plantas aí. E por fim, nós temos a questão de número 10 para ir embora depois dessa aula pesadíssima de genética. Basicamente tudo é genética. Tá? Uma boa pedida aí para o concurso, para a prova da UERJ. Em raças de gado bovino, os indivíduos, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca, olha que maneiro, eu estou cruzando gado de pelagem vermelha, totalmente vermelha, cruzando com gados de pelagem totalmente branca. E aí ele está dizendo que esse cruzamento produz sempre indivíduos malhados. O que é um indivíduo malhado? O que é um gado malhado? É aquele gado que vai estar aqui embaixo apresentando simultaneamente a coloração vermelha e a coloração branca. Beleza? Tá lá, ó, com pelagens de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados. Olha aqui, admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si. Agora eu vou pegar, por exemplo, uma vaquinha vermelha e branca, malhada, cruzando com outro boizinho lá, vermelho e branco. Malhado com malhado. E aí o que aconteceu quando você fez malhado com malhado? Vai gerar uma prole que ele está dizendo que são 20 indivíduos de coloração vermelha, totalmente vermelha. Então, quando eu cruzei malhado com malhado, ficaram 20 vermelhos. 40 indivíduos, né? 40 gados de pelagem malhada. 40 gados malhados. E 20 indivíduos com uma coloração inteiramente branca. 20 branquinhos. Aí ele pergunta, o resultado desse cruzamento é exemplo de qual fenômeno genético? Galera, o nome disso é codominância. Porque os dois genes acabam se expressando no malhado. Posso dar um exemplo? Imagina que seja assim, ó. O genótipo seja azão malhado. Vamos supor assim, vou melhorar para vocês. Vamos supor que seja assim, ó. Quem for vermelho, eu vou chamar de vermelho com um azão aqui. Quem for branco,
eu vou chamar de vermelho B. Vzão B. Aí, olha só, para você entender. Quando eu cruzo indivíduos de pelagem vermelha, eu vou pegar esse cara e vou dizer que o gado vermelho, ele vai ser Vzão A, Vzão A. Tô inventando a letra, tá? Vzão A é gado vermelho. Ele vai cruzar com uma pelagem totalmente branca, um outro gado que eu vou chamar de branco. O gado branco vai ser Vzão B, Vzão B, por exemplo. É sempre um par de características, pessoal, que define um cruzamento mendeliano, tá? É sempre um par de características que define uma característica em si. Isso é a primeira lei de Mendel, ok? Agora eu vou realizar esse cruzamento do gado vermelho com o gado branco para ver se vai nascer esse tal gado malhado. Vamos ver se nasce. Vzão A com Vzão B, Vzão B. Vzão A com Vzão B, Vzão B. Quando eu faço esse cruzamento, o que vai acontecer ali no meio? Vamos ver? Vzão A, Vzão B, Vzão A, Vzão B, Vzão A, Vzão B, Vzão A, Vzão B. Galera, todo mundo que ficou aqui dentro, 100% dos indivíduos do gado são Vzão A, Vzão B. 100% está produzindo sempre indivíduos malhados, porque tanto a característica do Vzão A, que é a vermelha, está aparecendo lá no gado, quanto as manchas brancas do Vzão B. Logo, Vzão A, Vzão B é a característica do gado malhado, que é aquele gado que apresentam as duas cores, a vermelha e a branca, malhados. Ponto. Agora, olha que maneiro. Se eu pegar um malhado e cruzar com outro malhado, vamos ver o que vai acontecer? Se eu pegar aqui, ó, fizer um jogo da velha, de um Vzão A, Vzão A, de um Vzão A, Vzão B, com um Vzão A, Vzão B, se eu fizer esse cruzamento, malhado com malhado, e jogar aqui, ó, Vzão A, Vzão B, Vzão A, Vzão B, ó, malhado com malhado, macho e fêmea. Vou cruzar e vou colocar aqui dentro. Vai ficar o quê? Vzão A, Vzão A, Vzão A, Vzão B, Vzão A, Vzão B, Vzão B, Vzão B. Quando você olha isso, a gente vai ter que olhar como é que ficou esses filhotezinhos desse gado aí. Olha pra cá. Vzão A, Vzão A. Esse camarada aqui, qual é a cor? Vermelho. Esse aqui, vermelho. Um vermelho. Vzão A, Vzão B. E Vzão A, Vzão B, malhados. Malhados. Então eu tenho um vermelho, tá aqui. Eu tenho dois malhados. E eu tenho um aqui, Vzão B, que é o branco. Um branco. Um branco. Vê se 1:2:1 não é a mesma proporção disso que está enunciado. 20 de coloração inteiramente vermelha. 40 de indivíduos com a pelagem malhada. E 20 com a coloração inteiramente branca. Vê se 20:40:20 não é a mesma coisa que 1:2:1. Sim, gente, porque é o dobro. Olha aqui, ó. 20 dividido por 20 dá 1. 40... Calma aí. 20 dividido por 20 dá 1. Agora, se você... Ou então faz o contrário, né? Pega aí, simplesmente 1 vezes 20 dá 20. Fechou. Pega aqui 2 vezes o 20 dá o quê? 40, né? 40 por 20 daria 2. Pega aqui 1 vezes 20 dá 20. Logo,
eu posso perceber que 20, 40 e 20 é 1 para 2 para 1. É aquilo que vai, é aquilo que volta dividindo. É a mesma coisa, é a mesma proporção mendeliana, num caso aí de codominância. O nome é codominância porque tanto o Vzão A se expressou com vermelho, quanto o Vzão B com branco se expressou. Então o gato ficou malhado, manchado de vermelho e manchado de branco, tá? Essa matemática aqui no final é mais chatinha, beleza? 20 por 20 dá 40, 40 dividido por 20 daria 2, o 20 dividido por 20 dá 1. Então você vê que essa divisão e essa multiplicação, ela vai bater exatamente da mesma forma, tá? Isso é um caso típico de codominância. Isso acontece inclusive em grupos sanguíneos, que é o caso da relação de codominância na espécie humana, né, em relação ao sangue do tipo AB. A pessoa que tem sangue do tipo AB, ela é assim, ó, Izão A, Izão B. Os dois se expressam. Por isso que o sangue da pessoa é AB. Entendeu? Essa aqui é a jogada. Tá bom, pessoal? Olha, aula pesada. Foram 10 questões. Passamos de 1 hora fácil, eu sei. Mas é necessário para que você consiga cercar todas as possibilidades de questões de doença de daltonismo e hemofilia para a UERJ e também questões que envolvam os cruzamentos mendelianos, de Azão Azinho, Bzão Bzinho, por aí vai. Beleza? Espero ter ajudado, tamo junto, força, pé na tábua, vai dar tudo certo, Deus abençoe seus estudos. Valeu? Um abraço!